Nessa aulinha, nós vamos começar a estudar a reta. E esse estudo da reta aqui, amiguinho, vai ser sobre a ótica, sobre o viés da geometria analítica. Viu? Já foi feito o estudo da reta, de certo modo, lá na aulinha de função de primeiro grau, funções de primeiro grau. Pode observar, lá tem uma explicação bem detalhada sobre reta. Mas aqui, a coisa vai ser feita de uma forma mais completa, tá? A geometria analítica é mais ampla. Então nós vamos estudar detalhes que a gente não havia visto antes. Beleza? Então vamos lá, amiguinho. Aqui nós temos um exemplo aonde que eu vou trabalhar alguns conceitos, tá? Eu acho essa a melhor forma, com exemplos, mais simples de entender. Considerando a reta de equação 3x mais 2y menos 12 igual a zero, determine coeficiente angular, coeficiente linear, o ponto em que a reta intercepta o eixo das abscissas, eixo x, como eu já tinha comentado, o ponto em que a reta intercepta o eixo das ordenadas, eixo y, como eu já tinha comentado. Bom, amiguinho, então é o seguinte, o que faz isso aqui ser uma equação de reta? Pode perceber que não tem x quadrado, nem y ao quadrado, nem x ao cubo, né? Os expoentes do x e do y são 1. Não tem x dividido por y e nem x multiplicando y, né? Então aqui, ó, o termo em x, o termo em y e o menos 12, né? Igual a zero. Então isso aqui é uma equação linear, é uma equação de primeiro grau, né? Então é uma equação de reta, beleza? Então, amiguinho, observa o seguinte, né? Como é o nome dessa equação? Então aqui eu quero que percebas isso, né? O nome dessa equação aí é a equação geral da reta. Ó, equação geral. Ah, por que geral, professor? Geral, porque todos os termos estão do lado esquerdo. Né? Ó, eu não tenho x nem y isolados, eu tenho o x, o y e o número todo do lado, de um dos lados da igualdade, do outro lado eu tenho igual a zero. Então essa equação é chamada de equação geral da reta, tá bom? Se eu isolar o y, aí eu vou ter a equação reduzida, que aqui nesse problema vai me interessar muito. Então vamos batalhar isso aí agora. Primeira coisa, né? Eu quero encontrar a equação reduzida da reta. Como é que eu faço, amiguinho? Isso está um pouco comentado lá na aula de função de primeiro grau, tá? Eu isolo o y, certo, amiguinho? Então o que vai acontecer? 2y, ó, passa esse 3x menos 12 para o outro lado da igualdade. Troca de sinal. 2y é igual a menos 3x mais 12. Ó, amiguinho, o 2 está multiplicando, não tá? Como é que ele vai para o outro lado, amiguinho? Vai dividindo. Então, y é igual a quem? Menos 3 meios de x mais 12 meios. Ah, professor, divide os dois termos? Claro que sim. Divide esse e divide esse também, tá bom? Então, eu posso escrever assim, ó. Y é igual a menos 3 meios de x. 12 meios é 6, né, amiguinho? Mais 6. Olha só que interessante. Como é o nome dessa equação, então, aqui? Essa que está aqui, equação reduzida. Então, amiguinho, o que é a equação reduzida de uma reta? É quando eu isolo o y, basicamente. E aí, eu já expliquei isso na aula de função de primeiro grau, vou explicar de novo. Esse carinha que está multiplicando x, né? Ó, é o carinha chamado coeficiente angular. Quem é o coeficiente angular de uma reta, professor? O carinha que multiplica o x quando eu escrevo na forma reduzida, quando eu isolo o y. Beleza? O aluno muitas vezes olha para isso aqui e fala: ah, o coeficiente angular é 3. Não é. O coeficiente angular tem que escrever na forma reduzida. Tem que isolar o y primeiro. Então o coeficiente angular dessa reta é menos 3 meios. Ó, qual é o coeficiente angular da reta? Não é o que ele está pedindo na alternativa A? Resposta: menos 3 meios. Está aqui a resposta da alternativa A. Vamos lá, B, amiguinho. O coeficiente linear da reta. Coeficiente linear é esse carinha aqui, ó. O carinha que está somando aqui, o númerozinho, ó. Olha lá, ó. Coeficiente linear. Beleza, amiguinho? Qual é o coeficiente linear dessa reta, então? 6.
Tranquilo? Tá aí a resposta da pergunta B, tá? 6. Então é sempre na equação reduzida que você olha isso, amiguinho. O pessoal confunde isso muito em sala de aula, tá? Ó, coeficiente angular é o carinha na frente do x. Coeficiente linear é o carinha que está sozinho. Mas tem que escrever na forma reduzida primeiro para ver isso. Tem que isolar o y. Não pode olhar aqui. Aqui não. Aqui, ó. Bom, o ponto em que a reta intercepta o eixo das abscissas. Isso também é explicado lá na aula de função de primeiro grau. Procedimento matemático para determinar o ponto onde qualquer função, onde qualquer equação, onde qualquer coisa intercepta o eixo das abscissas é colocar zero no y. Para saber onde corta o eixo x, você deve colocar zero no lugar do y. E a mesma coisa aqui, ó. Para saber o ponto onde corta o eixo das ordenadas, é colocar zero no x. Beleza? Então eu vou escrever aqui para ti, ó. Ponto em que a reta corta o eixo das abscissas. Como é que eu faço? Y igual a zero. Ah, o ponto onde corta o eixo das ordenadas. Como é que eu faço? X igual a zero. Certo? Isso é regra. Vale para parábola, vale para tudo. Tá bom, amiguinho? Então vamos responder a pergunta da alternativa C. Aqui, ó. C. Eu tenho que colocar zero em quem? No y. Ah, professor, pode ser nessa equação aqui? Pode. Pode ser nessa aqui? Pode. Aí não faz diferença em qualquer uma. Eu acho mais fácil colocar zero aqui, né? Mais fácil calcular. Então é para colocar zero no y, amiguinho. Olha só como é que fica. 3x mais 2 vezes 0 menos 12 igual a zero. Olha lá, ó. 3x é igual a 12. Passo o 3 dividindo, né, amiguinho? X é 12 dividido por 3. Quanto que dá isso? Obviamente que é 4. Sabe que ponto é esse? Ó, eu coloquei zero no y, não coloquei? Ó, eu não fiz y igual a zero? Ah, foi isso que eu fiz? Foi, né? Ó, quanto é que deu x, amiguinho? 4. Isso é um ponto. Quantas coordenadas tem? 2 coordenadas. Que coordenadas são? 4 e 0. Lógico. Ó, esse é o ponto onde a reta intercepta o eixo das abscissas. Então a resposta para essa pergunta é essa aqui, ó. Ponto 4 e 0. Agora, amiguinho, eu quero saber o ponto onde a reta intercepta o eixo das ordenadas, o eixo y. O que eu tenho que fazer? 0 no x. Então, ó, a D. Colocar 0 no x. 0 aqui, ó. 3 vezes 0 mais 2y menos 12 igual a 0. Certo, amiguinho? Ó, passo 12 para lá. 2y é igual a 12, não é assim? Passa dividindo. Ó, 12 por 2, o y vale 6. Ó, amiguinho, x igual a 0 e y igual a 6, não é isso? Não é essa a nossa ideia? X igual a 0, y igual a 6. Que ponto é esse, amiguinho? Ponto 0 e 6. Não é assim? Então, ó, o ponto em que a reta intercepta o eixo das ordenadas é o ponto 0 e 6. Então, recapitulando, como é o nome dessa equação aqui, quando está todo mundo do lado de cá da igualdade, quando está todo mundo do lado esquerdo, e daí tem o igual a 0, né? Ou todo mundo do lado direito, tanto faz. Como é que é o nome dessa equação? Geral, certo? Olha lá, quando eu isolo o y, como é que eu tenho? Meu nome? Equação reduzida. Aonde que eu olho o coeficiente angular e linear? Na equação reduzida. Quem é o coeficiente angular? Carinha na frente do x. Quem é o coeficiente linear? O númerozinho aqui, ó. Beleza? Ó, amiguinho, como é que faz para saber onde a reta corta o eixo das abscissas? 0 no y. Como é que faz para saber onde corta o eixo das ordenadas? 0 no x. E aí faz o cálculo. Beleza? Equação da reta a partir de 2 pontos. Pensa num negócio importante, amiguinho, que a gente vai usar daqui para frente o tempo todo, né? E que aparece muito nos exercícios e que é muito cobrado. É essa parte aqui. Isso aqui, de uma maneira mais simples, eu já utilizei lá na parte de função de primeiro grau, na explicação daquela aula, né? Mas aqui eu vou te explicar o porquê da coisa. É mais interessante saber isso. Olha só, quando você tem 2 pontos, o ponto A de coordenadas xa, ya, e o ponto B de coordenadas xb, yb, você vai usar esse procedimentozinho que está aqui no quadro para achar a equação da reta que passa por esses 2 pontos. Você vai colocar o xa, ya primeiro, depois o xb, yb, depois você vai colocar xy
e aí vai repetir o primeiro ponto, que é o xa, yA. Já sei o que deve estar pensando. Ô, professor, isso aqui é parecido com o cálculo de área. Não é parecido, é o cálculo de área. Acontece que a área de uma reta é quanto? 0, por isso que eu faço igual a 0. Quem está faltando aqui na frente, amiguinho? 1/2. Não é que ele não vai, é que não precisa dele. Ó, pensa comigo. O 2 está dividindo, concorda que o 2 está dividindo? Ele vai para o outro lado da equação multiplicando 0. Quanto é que é 2 vezes 0? 0. Então, não precisa desse 1/2. Ele não vai. Então, olha só, amiguinho. Estou fazendo um exemplo que é a maneira mais fácil de você entender isso aqui. Ó, encontre a equação geral e a equação reduzida da reta que passa pelos pontos A, 5 e menos 1, e B, 2 e 6. Olha só que interessante, amiguinho. Eu vou usar esse procedimento aqui, tá? Ó, o primeiro ponto, 5 e menos 1. O segundo ponto, 2 e 6. O que vem agora? X e Y, conforme eu expliquei aqui para você, ó, X e Y. E daí você repete o primeiro ponto, 5 e menos 1. E faz igual a quanto, amiguinho? 0. Eu sei que deve estar pensando, os alunos sempre me perguntam isso. Ah, e se eu quiser começar pelo 2 e 6? Não muda nada. Põe o 2 e 6, 5 menos 1, x e y, repete 2 e 6. No final da conta, tu vais encontrar a mesma equação que a minha. Não tem diferença, amiguinho. Vamos fazer então? Olha lá. Que nem o cálculo de área, tá? Muda nada. Olha lá. 5 vezes 6, 30. 2 vezes y, 2y. X vezes menos 1, menos x. O outro lado faz o que, amiguinho? Troca o sinal. Não esquece. Olha só. Menos 1 vezes 2 daria menos 2, não é assim? Então o que eu coloco aqui, amiguinho? Mais 2. 6 vezes x daria 6x. Como é que eu coloco aqui? Menos 6x. Ó, y vezes 5 daria 5y. Como é que eu coloco aqui? Menos 5y. Igual a 0. Tá bom? Foi fácil ou foi difícil, amiguinho? Meu, muito rápido, né? É por isso que a gente já usa essa técnica lá na parte de função de primeiro grau. É muito mais rápido, muito mais fácil, muito mais prático. Vamos lá, amiguinho? Então, x primeiro, tá? Menos x com menos 6x, menos 7x. 2y menos 5y, mais 2 menos 5 dá menos 3, amiguinho. Menos 3y. Ó, 30 mais 2, 32. Tá pronto. Essa é a equação geral. Equação geral é quando fica todo mundo de um lado da equação, certo? Então vamos escrever isso, não custa nada, né? Olha que bonito. Ó, eu estou pedindo para você a equação geral e também a reduzida. Então o nome dessa equação geral da reta. Beleza, amiguinho? Ah, tem um detalhe, tá? Ó, eu poderia, sem problema nenhum, multiplicar todos os termos desta equação por menos 1. Ok? Ó, olha só como é que ela ficaria. Mais 7x, mais 3y, menos 32 igual a 0. Então eu posso, sem problema nenhum, trocar o sinal dos três termos. Continua sendo a mesma equação. Então, ó, se alguma questão pedir a equação geral, fica atento, fica ligado. Assim está certo e desse outro jeito aqui também está certo. As duas são a mesma equação geral da reta. Mas olha só, eu estou pedindo para você, além da equação geral, a equação o quê? Reduzida. Como é que eu te ensinei antes, amiguinho? Isola quem? O y. Para achar a equação reduzida tem que isolar o y. Vamos isolar aqui então. Ó. Joga, deixa o 3y do lado esquerdo. Ó, passa o 7x menos 32 para o outro lado. Então 3y é igual a menos 7x mais 32. Pode ser, amiguinho? O 3 está multiplicando, como é que ele vai para o outro lado? Dividindo. Qual dos dois temos? Os dois. Então, olha só. Y igual a menos 7 terços de x mais 32 terços. Olha que linda. Como é que é o nome dessa equação aqui, amiguinho? Equação reduzida. Ó, vamos anotar isso aqui. Equação reduzida.
zida da reta. O que eu estou pedindo para você encontrar? A equação geral e a equação reduzida. A equação geral é uma dessas duas aqui, as duas estão certas. A equação reduzida é essa aqui. Lembrando, qual o coeficiente angular da reta? Lembra dele? O coeficiente angular da reta é aqui, que olha. Aqui, ó. Que é o coeficiente angular? Menos 7 terços. Que é o coeficiente linear? 32 terços. Onde que a gente olha isso? Na equação reduzida. Não esquece, tá, amiguinho? Estudo do coeficiente angular, amiguinho. Coeficiente angular é algo importantíssimo de ser estudado dentro da geometria analítica, tá bom? Bom, você sabe que o coeficiente angular de uma reta, quando você escreve ela na forma reduzida, é um númerozinho que multiplica o x, de acordo? Olha só, amiguinho. Por exemplo, nessa reta aqui, ó, y igual a 2 vezes x mais 6, o coeficiente angular dela é 2, tá ok? Olha só, estudo do coeficiente angular. Agora aqui é bonito, tá? Não te apavora, tá? É bem tranquilo. É o valor da tangente do ângulo que a reta forma com o eixo x no sentido anti-horário. O povo acha isso aqui o fim do mundo. Eu vou explicar para você, você vai entender. Fica sossegado. Aqui temos um exemplo. A reta y igual a 2x mais 6. Eu vou fazer rapidamente o gráfico dela, tá? Então, para fazer bem rápido o gráfico, eu vou achar dois pontos. O ponto onde ela corta o eixo x e o ponto onde ela corta o eixo y. Vamos lá, amiguinho? Olha lá. Onde que ela intercepta o eixo y? Vamos ver? Ó. Eixo y. Como é que acha o ponto onde intercepta o eixo y? Coloca 0 no x, sabe disso, né? Então, vai botar 0 aqui, ó. Y igual a 2 vezes 0 mais 6. Y igual a 6. Então, amiguinho, vamos pensar que o 6 é aqui, tá? Beleza? Ou ela vai interceptar o eixo y no 6. Aí vem a ideia, né? Ó, professor, toda reta intercepta o eixo y no valor do coeficiente linear? É verdade, é correto. Porque se eu coloco 0 aqui no x, sempre vai dar o número que está sobrando aqui. E esse carinha aqui é o coeficiente linear. Tá certo, toda reta intercepta o eixo y no coeficiente linear. Tá bom, amiguinho. E o eixo x? Aqui, ó, embaixo, bonitinho, tá? Ó, como é que eu faço para saber o ponto onde ela intercepta o eixo x? Ó. Bom, coloca 0 no y, não é assim? Então, 0 é igual a 2x mais 6, não é assim? Traz o 6 para cá negativo. Menos 6 é igual a 2x. De acordo, amiguinho? Passa esse 2 que está multiplicando para lá dividindo, ó. Menos 6 dividido por 2 é igual a x. Quanto é que é menos 6 dividido por 2, amiguinho? Menos 3, né? Ó. Então essa reta vai interceptar o eixo x aonde, amiguinho? No menos 3. Então vamos botar aqui o menos 3, tá? Menos 3 é mais ou menos aqui, ó. Tá bom? Ó, de uma maneira bem rápida, né? Essa é a equação da reta. Esses são os pontos, o gráfico da reta, né? Os pontos que definem o gráfico dela. Tá difícil aqui, peraí. Menos 3. De acordo? Se eu ligar esses dois pontos, amiguinho, eu tenho o gráfico dessa reta, certo? Assim? Então vamos ligar eles, para ver o que acontece. Aqui, ó. Ó. Essa é uma reta crescente. Isso já está explicado lá na aula de funções de primeiro grau. Até porque o coeficiente angular dela é positivo, né? O A é positivo aqui, ó. Né? Toda reta que possui coeficiente angular positivo é crescente. Né? Olha só, amiguinho. Ó, existe um ângulo que a reta forma com o eixo x, que é esse ângulo aqui, ó. Que eu vou chamar de θ. Certo? No sentido anti-horário. Assim, ó, anti-horário é esse sentido aqui, ó. Ó, esse é o sentido anti-horário. Do eixo x até na reta. Então, amiguinho, segundo a teoria, o coeficiente angular é a tangente desse ângulo aqui. O ângulo que a reta forma com o eixo x, no sentido anti-horário. Quanto que é o coeficiente angular dessa reta, né? 2? 2 aqui, ó. Isso quer dizer, isso significa pra gente que a tangente do θ vale 2. Entendeu, amiguinho? Coeficiente angular de uma reta é a tangente desse ângulo aqui, ó. Coeficiente angular dela é 2, então a tangente desse ângulo é 2. Joia? De uma maneira bem simples, de uma maneira bem, né? Você consegue entender, é isso aqui, tá? Agora olha só. Já temos dois exemplos aí, ó. Determine o coeficiente angular das retas abaixo.
Perceba, amiguinho, eu estou te fornecendo o ângulo na primeira reta, 60 graus. O que é o coeficiente angular da reta? O coeficiente angular da reta é a tangente dos 60 graus, certo? Ok, amiguinho? Ah, mais uma coisa, tá? Na geometria analítica, o coeficiente angular de uma reta é chamado, geralmente indicado pela letra M. Ah, professor, mas lá na função do primeiro grau não era A? Chamava de AX mais B. Pois é, na geometria analítica, a gente usa a letrinha N para indicar o coeficiente angular de uma reta, tá? Então, olha aqui, ó. Quanto que é o coeficiente angular M? É igual a tangente do ângulo, que no caso ali é 60 graus. Quanto que é a tangente de 60 graus, amiguinho? Olha na aula de trigonometria, na parte de triângulos, está lá explicado para você, os ângulos notáveis, né? Tangente de 60 graus é a raiz de 3. Então, de certeza absoluta, o coeficiente angular dessa reta primeira aqui é raiz de 3. Joia, amiguinho? Segunda reta. Segunda reta eu não te forneci o ângulo, hein? Mas olha só a estratégia. Ah, observação. O cateto de medida 3, é esse de baixo aqui, é paralelo ao eixo X. Paralelo ao eixo X. Ô, amiguinho, uma informação importante para ti lá da geometria, tá? Ó, se esse pedacinho aqui é paralelo com esse, olha que interessante. O que acontece quando você tem duas retinhas paralelas? E você passa uma transversal aqui no meio. Fala pra mim o que acontece. Fala pra mim, esse ângulo aqui, amiguinho, ó, não é igual a esse? É claro que é o mesmo. Né? Ó, se essa é paralela com essa, esse ângulo é igual a esse, congruente com aquele ali. Então, amiguinho, ó, esse é o cara, né? Esse é o cara que me interessa. O coeficiente angular da reta é a tangente desse ângulo. E esse é igual a esse. Tá ok? É o mesmo ângulo. Ô, amiguinho, lembra do só cá à toa? Ah, vai assistir a aulinha de trigonometria, vai. Ó, só cá toa. O que é tangente no triângulo retângulo? É o oposto pelo adjacente. Então, olha só. O M dessa segunda reta é igual a tangente do θ, né? Não é isso? É a tangente desse ângulo, que é igual a esse ali, ó. O que é a tangente? O cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, M, olha que bonito, é o 6 dividido pelo 3. De novo, toa, tangente, oposto pelo adjacente. Então, o M dessa reta ali vale 2. O M dessa reta aqui é raiz de 3. E o coeficiente angular da segunda reta que está aqui vale 2. Joia, amiguinho? Mais um exemplo, amiguinho. Determine o coeficiente angular das retas abaixo. Ó, primeira reta e segunda reta. Pois é, eu deixei aqui a teoria ainda, não precisa pagar nada disso. Coeficiente angular é a tangente desse ângulo aqui. Pois então, amiguinho, na aulinha número 2 de trigonometria, a parte da circunferência trigonométrica, eu expliquei para você a parte da tangente de 90 graus. Ó, o ângulo que a reta forma com o eixo X é 90 graus. Ó, então M seria a tangente de 90 graus. O único problema é que a tangente de 90 graus não existe. Pois então, tangente de 90 graus não existe. Amiguinho, então toda reta que formar 90 graus com eixo X, sabe o que a gente fala? O que é o correto? É dizer que ela não possui coeficiente angular. Ó, toda reta que forma 90 graus com eixo X, ela não possui coeficiente angular. Não é zero não, tá? Não existe, ela não possui coeficiente angular. Porque o coeficiente angular dela seria a tangente de 90 graus. E a tangente de 90 graus não existe. Joia, amiguinho? Tá, essa reta aqui, ó, quando ela forma 90 graus com o eixo X, ela é chamada reta vertical, tá? Ó, e quando ela forma 90 graus com o eixo Y, ela é paralela ao eixo X. Nesse caso, amiguinho, o ângulo que ela forma com o eixo X, qual que é? 0 graus. Aqui é 90, aqui não, aqui é 0 graus. Então, o M dessa segunda reta aí, ó, o que vai ser? Vai ser a tangente de 0 graus. E a tangente de 0 graus, amiguinho, é 0. Então, o coeficiente dessa reta aqui, o coeficiente angular dessa reta ali, M é 0.